Quais serão as dúvidas mais frequentes de quem está começando com o Arduino? Começando a fazer ali os primeiros projetos, começando a programar? Pois é, nesse vídeo aqui nós não só vamos comentar a respeito de quais são essas dúvidas, como a gente vai esclarecer também essas dúvidas, já que são dúvidas comuns, a gente quer que vocês não fiquem aí perdendo tempo, quebrando a cabeça. Se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Flávio Guimarães, formado em informática, trabalhei toda a minha vida com software, desenvolvimento de tecnologias e sou apaixonado por Arduino e tudo que é do mundo maker. Então eu criei o canal Brincando com Ideias para compartilhar essa paixão com vocês. O que eu aprendo eu coloco aqui no canal e também criei os cursos Arduino para principiantes e Arduino.net para você ir longe. Vamos então ver quais são essas dúvidas que a gente trouxe, inspirado não só naqueles comentários que o pessoal coloca, que a gente percebe ali que tem muitas dúvidas em comum, como também nos próprios alunos dos nossos cursos, a gente vê ali onde que o pessoal fica patinando logo no início. Bora! Vem comigo! Bora lá então. A primeira grande dúvida que a gente percebe é com relação às mensagens de erro que aparecem lá na IDE, que é no programa onde a gente faz os programas do Arduino. Essas mensagens de erro, elas acabam realmente deixando o pessoal muito perdido. Só um detalhe, hein, pessoal? Esse vídeo aqui é patrocinado pela Altium. A Altium, ela faz softwares para desenhar placas de circuito impresso. Aqui na descrição tem um link, se você vai desenhar uma placa, então aproveita e dá uma testadinha, baixa o software gratuito por alguns dias para você experimentar. Bom, então como eu falei, olha aqui, eu tenho a IDE, tenho um programa e vou carregar esse programa. O que pode acontecer logo de cara? Eu vou carregar aqui, por exemplo, olha, tá vendo? Vou carregar esse programa aqui, aquele programa Blink. É um programa para ficar piscando o LED aqui do Arduino. Normalmente a gente carrega esse programa para testar, para ver se está tudo ok. Poderia ser qualquer outro programa, eu vou carregar e tem gente que, olha, apareceu aqui embaixo essa mensagem e tem gente que já acha que isso é algum problema. Às vezes, o que eu programei não está funcionando, então, poxa, será? Acho que deu algum erro aqui. E olha só, pessoal, essa mensagem aqui é uma mensagem padrão. E perceba o seguinte, essa área de mensagens a gente consegue aumentar ou diminuir. Então, às vezes até existem coisas escritas simplesmente mostrando que foi compilado tudo certinho, o programa foi gerado e uma mensagem padrão não significa que é um erro. Agora, tem algumas outras mensagens também muito comum quando acontece algum problema na comunicação. Então, olha, eu vou desconectar o Arduino, veja, não tenho nenhum Arduino no computador e vou pedir para ele carregar. Olha lá, tá vendo? Olha, o erro, ocorreu um erro enquanto o sketch era carregado. Tá? Então, vejam que aquela mensagem padrão ela apareceu, mas apareceu já essa mensagem vermelha. E aqui está dizendo, olha, AVR-DUD, ser open, can't open device. Puxa, já caramba, tem muita coisa aqui em inglês. Sugestão, olha, se eu vier aqui e marcar, tá vendo? Eu consigo dar um Ctrl+C e aí eu vou lá no tradutor e vou entender o que é a mensagem, tá bom? Então, se eu tenho mensagens em inglês e eu não sei inglês, marco, copio no tradutor e traduzo, porque muitas vezes a mensagem já vai me dizer o que é. Aqui, por exemplo, ele está falando que não tem um Arduino na porta 13, com 13. E por que isso? Porque aqui na configuração, a última porta que eu selecionei era a porta 13. Então, se eu conecto aqui um Arduino, veja só, porta, olha lá, porta 6, esse aqui não está na porta 13. E repare, o Arduino está conectado, eu vou carregar, será que agora vai funcionar? Tem um detalhe aí, mais uma pegadinha que eu vou perceber que é justamente o fato de eu não conseguir, olha lá, pareceu a mesma mensagem. Poxa, meu Arduino está com defeito? Não, fica tranquilo, o Arduino não está com defeito, ele está conectado, está tudo funcionando certo, só que faltou o quê? Olha, aqui, porta, tá vendo? Com 6 não tem aqui uma marca na frente, então ela não está selecionada. Ó, eu vou clicar aqui, agora se eu voltar lá, tá vendo que agora eu tenho a marquinha na frente?
Então agora sim, se eu clicar em carregar, ele vai funcionar direitinho, tá bom? Então essas mensagens aqui embaixo, reparem, muitas vezes eu preciso aumento aqui para ver a mensagem inteira, porque quando eu vejo só o que aparece no final, ficou parte da mensagem para cima. E às vezes é a parte que está lá mais para cima que vai me ajudar a entender o que está acontecendo de erro. Tá? Então a dica é, se deu alguma mensagem de erro, não me assusto, abro aqui, né, vou abrir porque eu vou ver a mensagem inteira, inclusive eu posso aqui com a navegação, né, com, por exemplo, a rodinha do mouse aqui, eu posso ir para cima ou para baixo, caso a mensagem seja grande, e aí eu entendo, então eu vou ver a mensagem toda, traduzo aquilo que eu não entendo para poder entender melhor o que está acontecendo. Bom, olha, tem uma outra dúvida também que a gente vê que é muito comum quando acontecem a dar problemas e erros na hora de carregar o programa, que é quando, claro, alguém está começando a aprender, principalmente o pessoal está aqui com a gente, aprendendo com os nossos vídeos, e a gente às vezes mostra o programa, fala, olha, está aqui, coloca esse comando, pinmode, ele vai habilitar a porta do Arduino para ligar ou desligar alguma coisa. Olha, vem aqui o Digital Write, ó, tá vendo? A gente usa aqui qual é o LED e a gente vai colocar se ele está ligado ou desligado. Aí a pessoa entendeu o que a gente explicou, vai lá, digita o programa e não toma cuidado com o maiúsculo, com o minúsculo de cada letra que a gente digitou. Então aqui, por exemplo, ó, Digital Write, em vez do W maiúsculo, eu vou colocar minúsculo. Primeiro que veja que ele nem ficou numa cor diferente, né? Ele está preto. Já indica que, opa, tem algum erro. E aí eu carrego aqui, com certeza, esse comando Digital Write com o minúsculo, para o Arduino, ele não sabe o que é isso. Então, tá vendo? Olha, aí ele vai dar esse erro aqui, ó, was not declared in this scope. Traduzindo, significa que essa palavra não foi declarada no programa. Escopo seria o programa. Então, olha, como ela não foi declarada, o Arduino não sabe se é uma variável, se é um comando, se é uma função, se é um valor. Então, ele simplesmente dá erro e não faz nada. E isso por quê? Porque eu simplesmente não me atentei a esses detalhes. O que é minúsculo, o que é maiúsculo. Outro ponto também que às vezes eu não percebo é o ponto e vírgula no final. Então, se eu tenho um ponto e vírgula em algum lugar, tem que estar esse ponto e vírgula. Outra coisa, as chaves abrindo e fechando. Tá? Então, se eu tiver aqui em algum lugar eu não reparei e não fechei uma chave ou não abri uma chave, mesma coisa, ele vai dar ali um erro também. Então, muita atenção para esses detalhes. Maiúsculo, minúsculo, ponto e vírgula no final das linhas, abrir e fechar a chave, toda chave que abre em algum lugar tem que ter ela fechando. Tá? Então, isso são alguns erros muito comuns que a gente percebe aí do pessoal que está começando. Mas não para por aqui não. Olha só, uma outra dúvida que é muito frequente é o pessoal não perceber que o Arduino executa apenas um comando por vez. E olha, isso às vezes é um detalhezinho que, quando a gente fala, parece óbvio. Tá? A gente tem aqui todos os comandos, né, para preparar a porta, para ligar, para esperar um tempo, para desligar. E aí a gente não repara e acontece algumas situações que é o seguinte, eu vou mostrar uma situação. Reparem que aqui eu carreguei esse programa e o LED está piscando de acordo com o que eu programei. Por algum motivo, eu esqueci de colocar essa linha aqui embaixo, olha. Eu vou executar o programa e aí você já vai entender o que eu estou querendo explicar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Olha, eu quero que ele fique piscando, só que eu esqueci aquele detalhe lá embaixo. E aí eu leio aqui o programa e eu estou vendo, não, ele está ligando, espera um tempo e depois desliga. Poxa, mas ele não está desligando. Olha lá, tá vendo aqui o LED? Olha, ele já carregou o programa e o LED está aceso o tempo todo. Aí eu penso, caramba, o que está acontecendo aqui que ele não está desligando? O que eu não estou percebendo é que, olha, primeiro, cada comando é executado apenas um por vez, tá? E a execução disso tudo é muito rápida. Então, veja, ele executa esse,
liga o LED. E espera um segundo o LED ficou ligado. Depois ele desliga o LED e muito rapidamente ele já volta aqui para cima e executa tudo de novo. Então ele já liga e espera um segundo com ele ligado. Então o tempo em que o LED ficou desligado existiu. Ele foi e executou esse comando. Mas, como é muito rápido, é em questão de milésimos de segundo, né? São milissegundos mesmo, ele acabou ficando desligado tão pouco que a gente nem vê ele desligando. Se a gente pudesse filmar e colocar numa câmera lenta, a gente ia perceber que ele teve um momento que ele desligou. Mas as nossas vistas não foram capazes de perceber isso, nem a câmera, porque ele ficou desligado muito rápido. Isso aqui é só um exemplo, ligar ou desligar o LED, mas isso às vezes acontece com outras coisas que a gente está programando no Arduino. A gente às vezes não entende o porquê, mas olha, tá claro, eu coloquei o comando aqui, é isso que eu quero que ele faça e ele não está fazendo. E olha, eu já vi gente até ficando brava com isso. Oh, Arduino, que droga, você não faz o que eu quero. Gente, calma, por quê? Porque é algum detalhezinho como esse muito mínimo que eu não estou percebendo. Então, lembra, primeiro eu preciso considerar que, peraí, ele vai executar só um comando por vez. Não é dizer que, eu coloquei 4 comandos, então ele já sabe, ele vai ter que fazer aquilo. Não, ele vai pegar um, executa. Depois ele vai pegar outro e executa, um por vez. E essa execução, ela é muitíssimo rápida. Olha, para você ter uma noção, tá? Só assim um número mais ou menos, entenda que ele consegue executar o Arduino por volta de 1 milhão de comandos por segundo. 1 milhão de comandos por segundo. Claro que esse número ele varia muito, ele pode ser menos, pode ser mais, inclusive, de acordo com qual comando. Tem comando que demora mais tempo, tem comando que não. Mas só para, mais ou menos ali, 1 milhão de comandos por segundo. Então, imagine só, quanto é a rapidez em que ele desliga e depois, logo em seguida, ele já liga. Né? Então, é importantíssimo a gente ter essa noção. Voltei lá, o comando, olha, faltava só aquele delay e agora a gente vai ver ele funcionando legal. E eu vou até aproveitar o delay e vou para o último, a última das grandes dúvidas que a gente vê aí com o pessoal. Tá vendo? Agora está funcionando. Um delayzinho ali foi fundamental para fazer ele funcionar. A última dúvida agora é com relação a justamente o delay. Tá? Então, tem muita gente que coloca esse delay porque entende que ele vai ficar ali esperando, mas, levando em consideração aquilo que eu acabei de falar, de que o Arduino executa apenas uma coisa por vez, vamos supor que a pessoa coloca em algum ponto aqui do programa a leitura de um botão. Tá? Então, aqui eu coloco, por exemplo, estado, botão, igual a digital read, o botão está lá na porta 8, por exemplo, e aqui eu coloco desse jeito. E depois eu faço alguma lógica aqui embaixo, por exemplo, ou aqui mesmo, não vou nem pôr lá embaixo, vamos colocar junto. Aqui eu coloco if, se o botão for apertado, então coloco if e tal, e aí aqui eu coloco os comandos para, sei lá, tocar uma buzina. Então se eu apertar o botão eu quero que toque uma buzina. O que vai acontecer aqui, sendo que eu estou usando delay? Repare só, o Arduino não faz uma coisa por vez? Pois é, enquanto ele está aqui esperando, ele não vai olhar aqui para ver se eu apertei o botão ou não. Então, enquanto ele está esperando para apagar e para ligar e para desligar o LED aqui, nesses 2 delays, enquanto ele está aqui, simplesmente o botão não está funcionando. É como se o botão estivesse desligado. Eu estou apertando o botão ali, mas essa informação do botão não vai chegar lá no processamento do Arduino, porque ele só faz uma coisa por vez. Ele só vai ouvir o botão quando ele passar por aqui.
Então, por conta disso, né, primeiro que já tem muita gente que se perde aí nessa questão, usa delay e não sabe por que não está funcionando o botão. Entenda, né, que é uma coisa por vez. Segundo que tem muita gente que já percebe isso, fala, opa, principalmente os alunos lá, né, eu recomendo falar, olha, delay é bacana para quem está começando, mas em algum momento é bom você começar a trocar delay por milis. Então, o pessoal já se engana aí achando que, então tá, então eu posso colocar a função milis aqui? É isso? Olha lá, ficou laranjinha, então bacana, vai funcionar. Não, primeiro que isso aqui vai dar erro porque milis não pede nenhum parâmetro, tá? Então, o correto de milis é colocar assim, dessa forma, sem nenhum parâmetro. Mas não é só trocar delay por milis, são coisas diferentes. O comando delay diz para o Arduino esperar. Espera, Arduino, por tanto tempo. O Arduino para, como se ele estivesse dormindo, e depois ele acorda e continua. Já o comando milis tem uma função totalmente diferente. O comando milis não vai fazer o Arduino esperar nada, nada. O que o comando milis vai fazer é olhar lá dentro do Arduino, num reloginho que ele tem lá, e vai responder que horas são nesse reloginho do Arduino. Só isso. Então, se eu quero esperar usando milis, eu tenho que implementar mais coisa aqui. Ou seja, eu olho no reloginho usando milis, vejo que horas que eu comecei algo e depois eu vou ficar esperando até que passe um determinado tempo. Igual a gente olha num relógio, por exemplo, para colocar um bolo no forno. Eu vou lá, coloco o bolo no forno e vejo, agora é meio-dia, beleza? Aí eu vou lá e vou ficar olhando. O bolo ainda está no forno e eu fico olhando. Eu quero que ele fique até meio-dia e meia, então já deu meio-dia e meia? Não, agora é meio-dia e um. Então não faço nada e fico esperando. Hora que der meio-dia e meia, então eu vou lá e ajo. Então o que eu faço? Eu coloco, por exemplo, aqui uma repetição, né? Um while, por exemplo. While, e aí eu guardo, eu primeiro anoto, né? Eu fui lá e marquei que horas que eu coloquei. Então eu coloco aqui, ó, início é igual a milis, tá vendo? E aí eu coloco aqui while e não mais isso aqui, eu coloco while, o que eu marquei, milis, menos, assim, milis menos início. Então se eu marquei meio-dia, agora ele vai ler de novo o relógio, menos quando eu comecei, se isso aqui, né, ou seja, essa conta de menos vai me dar quanto tempo já se passou desde o início. Se esse tempo for maior do que 1000, ele para. Então, enquanto isso for menor do que 1000, ele vai fazer. Isso aqui é pura lógica, tá? E aqui eu vou colocar assim. Então, veja, isso aqui vai funcionar do mesmo jeito. Eu até vou colocar aqui, ó, delay, né? 1000 como estava. E vou rodar. Só faltou aqui essa variável, vou colocar o tipo dela. Unsigned long, porque eu vou trabalhar com milis. Agora eu rodo e vamos ver se ele vai piscar. Olha lá. Claro, está do botão. Vamos colocar aqui bool. Também não tinha declarado. Viu? Eu olhei lá embaixo nas mensagens, vi qual foi o erro e agora eu corrigi e rodei de novo. Esse comando não vai existir mesmo, né? Vamos apagar aqui para ele não dar erro. E agora acho que vai carregar. Deve ter o pessoal aí que percebeu que eu errei lá em cima e estava, né, assim, querendo falar, não, para o vídeo, o erro. Calma, é normal, a gente vê o erro e vai corrigindo. Olha lá, tá piscando o LED? Tá piscando bonitinho. Eu usei o delay aqui? Não usei o delay, tá? Então, se você falar, tá, mas desse jeito ele ficou aqui parado nesse while o tempo todo, então o que muda? O que muda é que aqui dentro do while eu posso continuar dando comandos para o Arduino. Então, por exemplo, esse comando aqui, olha, eu poderia colocar aqui dentro também, não vai mudar em nada a minha lógica e o botão vai continuar funcionando nessa espera aqui. Então aqui eu posso compilar, vai funcionar bonitinho e se eu apertar o botão enquanto ele está esperando aqui, ele vai ouvir o botão. E aí eu faria a mesma coisa para esse outro delay,
logo eu não tenho nenhum tempo em que o Arduino está dormindo. Ou seja, o Arduino está, mesmo que esperando, ele está acordado. Beleza? Então é isso, espero ter ajudado aí compartilhando com vocês essas dúvidas, esclarecido essas dúvidas, para que quem está começando com o Arduino não fique patinando. E principalmente, considere conhecer lá os cursos que a gente tem. Temos o curso de Arduino para principiantes e temos o curso de Arduino.net, que é o curso de Arduino completo. Assim você não fica quebrando a cabeça, aprende as coisas na ordem correta e também a gente compartilha com vocês a nossa experiência. Por isso lá nos cursos, além das aulas, que são inúmeras e você pode conferir no site dos cursos, o link está aqui na descrição, além das aulas a gente tem também a nossa equipe de suporte. Assim, você tendo dúvida, está perdido, você vai ter no WhatsApp acesso à nossa equipe e toda semana nós fazemos um encontro via plataforma Zoom com os alunos para poder conversar. Eu estou lá ao vivo para poder conversar com os alunos e é muito bacana, tem sido muito legal os encontros. Te espero, hein? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!